fazendo. Então, enquanto os jovens saiam, um tempo também para a gente relaxar aí, alguns segundos, né? Porque ficarmos sentados, né? Muito tempo, 2 horas, 3 horas, né? Às vezes a gente começa a divagar, a viajar e perder a atenção, perder o foco. Então, essa saída é providencial estratégica, dá para a gente dar uma relaxada. Saíram todos. Então, muito bom estar de novo aqui na escola dominical, né? Estarmos sempre, a igreja que nunca fechou. A gente sempre está sendo surpreendido, né, pela questão da pandemia. Quando nós pensamos que vai melhorar e vai voltar tudo ao normal, há uma piora na situação, de formas que já estávamos, pelas autoridades, aí liberado para em torno de 35% de lotação aqui, voltou para 15%, e lockdown e essas coisas todas aí, né? Mas, como disse o pastor na sua explanação, né? Tempo de ouvirmos a voz de Deus, né? Muito bem. A nossa classe, que é de ética cristã, nós estamos estudando a carta de Tiago e pegando alguns ensinos desse escritor sagrado, desse cristão do início da igreja, para trazermos também lições, aprendizado para a nossa vida na questão comportamental, na questão ética. Nós já vimos, então essa carta ela fala sobre o comportamento exigível, o comportamento necessário, o comportamento que Deus quer do cristão. E já vimos então no início, nos capítulos 1º e 2º dessa carta, hoje veremos o capítulo 3, que Tiago, inspirado por Deus, está dizendo que o cristão deve ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, não um mero ouvinte. Também vai nos mostrar nos capítulos iniciais que deve o cristão perseverar nas provações, não fazer acepção de pessoas, não ser inconstante, não viver em dúvida, não viver, como se diz aí, a gente vê na gíria, em cima do muro, e também que a fé deve ser acompanhada de obras. Nós já vimos estes assuntos. Hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 3, que fala da língua. Língua, evidentemente, quando nós estamos falando língua, não é o órgão da boca que está na nossa boca, mas das palavras que vêm da nossa boca, que vêm do nosso coração. E então vamos ler, pretendemos, até o final da aula, pretendemos passar todo esse capítulo 3, e para não lermos ele todinho, os 18 versículos, né? Vamos ler os 2 primeiros versículos, para daí nós fazermos uma oração. Versículo 1 e 2 do 3, capítulo 3, diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós agradecemos por essa manhã, nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem poder, porque vem de Ti, poder de transformar vida, poder de comunicar a salvação aos perdidos, pecadores, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, porque Tu, no Teu amor, ó Deus, providenciou, ó Deus, que essa palavra chegue até nós e que seja poderosa em nosso coração, ó Deus. Tu comunica para nós a Tua palavra. E agora, Deus, humildemente nos colocamos nas Tuas mãos para que Tu, ó Deus, nos ensine através dessa palavra como devemos nos comportar, ó Deus,
como devemos ser cristãos autênticos, ó Deus, obedientes e servos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa compreensão, o discernimento da mensagem que Tu quer falar a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, o capítulo 3 de Tiago, ele vai falar sobre o controle da língua. Como um cristão verdadeiro, autêntico e sábio deve dominar a sua língua, deve dominar as suas palavras. A língua sem controle é um tema frequente, já vimos isso no Antigo Testamento, principalmente em Provérbios, né? O livro da sabedoria fala muito sobre isso. Há muitos versículos, há muitos ensinos em Provérbios sobre a língua. Por exemplo, Provérbios 10:8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Provérbios ainda 10:11, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios ainda 16:28, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Veja como já o livro de sabedoria já nos exorta sobre o cuidado com a língua. Língua, mais uma vez dizendo, as palavras que proferimos. Essa orientação sobre o controle da língua é para toda a comunidade, todos os filhos de Deus, mas especialmente aos mestres, aos que usam da palavra, porque pela língua, pelas palavras, que o exercício da vocação, especialmente pastoral, é exercida, é pela palavra. Então, muito cuidado, ele está exortando aqui, por isso que ele fala já logo no início, não vos torneis muitos de vós mestres, por causa desta responsabilidade. E quando nós olhamos os 2 primeiros capítulos de Tiago, nós vemos que ele já exortou, já falou também sobre a língua, sobre o cuidado que devemos ter com as palavras. No capítulo 1:19 dessa carta ele fala, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio em falar. No capítulo 1:26 ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, Tiago já tratou ligeiramente desse tema, nesses 2 versículos. Aqui ele vai, no versículo 3 todinho, tratar sobre essa questão das palavras. E amiúça, traz com mais detalhes o seu ensino. E usa, inclusive, algumas ilustrações bem populares, que nós vamos ver como o leme, como o leme de um navio e também como o freio de um cavalo. Então, ele começa a carta no primeiro versículo dizendo, não vos torneis muito de vós mestres. Na igreja primitiva, o contexto que ele está falando, o mestre era semelhante ao rabino na sinagoga. É um lugar de muita honra, muita honraria. Tá? O rabino tinha uma consideração extrema por parte da comunidade, era uma figura muito importante na comunidade, da mesma forma os mestres na igreja que estava começando. Porque, então, muitos procuravam ser mestres, ser pastores, ser ensinadores, professores, né? Então, essa era, por causa da honraria, por causa disso, era uma situação assim muito desejada, muito buscada, muito perseguida, muitas pessoas querendo ser, né? E não é diferente hoje. Nós vemos hoje muitas pessoas querendo falar, muitas pessoas usando da oportunidade de falar. E até pastores, né? Nós temos muitos pastores. E isso é bom, não é ruim, é bom. Mas a responsabilidade é muito grande sobre os pastores, sobre quem fala, sobre nós. Eu mesmo aqui que estou falando, dá até um medo, né? De a gente não falar coisa conforme Deus quer. Mas então, na igreja antiga, como nos nossos tempos, também essa honraria era bastante buscada. E
E eles tinham, então, o mestre, como o rabino, tinha a responsabilidade de ensinar a doutrina, ensinar a sã doutrina. Numa sociedade, naquele contexto, uma sociedade de baixa escolaridade, de baixa alfabetização, claro que muitos queriam ser mestres, até pelo lugar de honra que ocupavam. Então, a advertência que Tiago faz aqui não é para que deixamos de ser mestres, mas a advertência é pela maior responsabilidade que eles têm. Não que deixamos de ser pastores, mestres ou professores quando tivermos esse chamado, mas a advertência é para que a gente faça isso com muita responsabilidade. E Jesus mesmo vai dizer, a Bíblia toda ensina, Jesus vai falar em Lucas 12:48, que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E também fala, Jesus falando sobre os escribas e fariseus, estes sofrerão juízo muito mais severo, Marcos 12:40. Por quê? Eles têm a compreensão, devem ter a compreensão maior até do que o rebanho. Então a exigência em cima deles é muito maior. E a responsabilidade deles é muito grande. Primeiro, a responsabilidade grande que recai sobre quem usa a palavra, quem ensina, é ensinar corretamente. Parece até que a gente nem deveria falar isso, ensinar corretamente, mas olha, só a gente olhar as cartas de Paulo, só olhar todas as cartas de Paulo, o maior combate que ele teve, todas elas combatendo heresias, combatendo desvios da sã doutrina. E o que eram? Falsos mestres. Por onde as igrejas, por onde Paulo fundou, andou, as viagens missionárias, logo depois vinham os falsos mestres. Então, a responsabilidade do mestre, grande, muito grande, primeira é ensinar a sã doutrina, ensinar corretamente. E outra responsabilidade indelegável do mestre, e que muitos dos mestres naquela época e no mundo atual deixam de ter, é viver o que ensina. Então, o mestre, por isso que o mestre, sobre ele recairá maior juízo, ele tem a responsabilidade de ensinar corretamente e viver o que está ensinando. Se eu prego humildade, não posso deixar de ser humilde. Se eu prego o altruísmo, se eu prego a ajuda às pessoas, se eu prego a humildade, eu tenho que viver de acordo com isso. É isso? Então, por isso essa exortação, não vos torneis muitos mestres, porque o juízo é maior, e você, sendo mestre, você tem que ter um comportamento dessa maneira, ensinar o correto, ensinar o certo e viver aquilo que ensina. Prosseguindo, então, ele começa no capítulo 2 dizendo: porque nós tropeçamos em muitas coisas, e quem não tropeça no falar é perfeito varão. Ora, se nós formos olhar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, ou seja, a igreja, os judeus e a igreja naquele contexto, naquela época, entendia que bastava cumprir os 10 mandamentos. Se diz, não matar, se não matasse, estava cumprida esta lei. E Jesus disse, não, ouvistes o que foi dito, não matar? Eu, porém, vos digo, quem tiver intenção dolosa, intenção maldosa, já cometeu homicídio. E assim ele fala em relação ao adultério, à vingança, à injúria. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É diferente. Então, se a gente olhar esse ensino de Jesus, nós tropeçamos em muitas coisas. E quando a gente tropeça em muitas coisas, às vezes a gente pode pensar simplesmente o falar mal, a língua, aquele boato, aquela coisa que a gente dissemina, isso é um mal menor. Mas não é. Tiago vai ensinar que se a gente dominar a língua, se a gente controla, tem a capacidade, tem a força para controlar a língua, nós controlamos os nossos membros, nós controlamos as nossas paixões. E quando a gente controla os membros, as paixões, nós estamos tendo o fruto do Espírito Santo, que é
domínio próprio. Se a gente não refreia a língua, não refreia o corpo, não tem domínio próprio. Como que o Espírito habita em nós? Portanto, o controle da língua mostra o nível de espiritualidade do cristão. O controle da língua mostra o nosso nível de espiritualidade. Então, seguindo o ensino, aqui Tiago começa a trazer algumas ilustrações sobre a importância, sobre como a língua deve ser dominada. E algumas ilustrações bem conhecidas na época dele, no contexto dele, na sociedade, mas também conhecidas de nós hoje. E a primeira que ele fala é que nós colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. Isso é uma expressão de Sófocles, um dramaturgo grego, que diz: sei que cavalos indóceis são quebrados pelo uso do freio. O cavalo é um animal de muita força e muito útil, muita energia, muita capacidade, um animal grande, né? E tem capacidade de serviço, mas também capacidade de destruição quando ele é usado na guerra. E naquele tempo, muito usado na guerra. Mas ele tem toda essa sua energia, essa força, dominada por um pequeno freio que é colocado na sua boca. Por esse pequeno freio, o cavalo pode ser domado, pode ser dominado, pode ser dirigido, inclusive para coisas úteis, né? Trabalhar para a roça, para fazer lavoura, pode também transporte, e hoje, inclusive, se usa na equinoterapia, acho que é esse o termo, né? Cavalo muito usado para isso. Então, por um pequeno freio, por uma pequena peça colocada na boca, se doma essa energia, se utiliza essa energia para algo construtivo, para algo edificante, para algo que edifique, algo construtivo. Da mesma forma, a nossa língua, se for controlada, ela edifica, ela constrói, ela ajuda, ela incentiva, ela anima. E outra ilustração, então, que Tiago vai usar é sobre o leme de navio. Navios são dirigidos por um pequeníssimo leme, a expressão que ele usa. O leme nós conhecemos, estamos aqui longe do litoral, mas nós conhecemos bem. O leme é uma pequena peça em relação à grandeza da embarcação, em relação à grandeza do navio. Tá? E mais controlado pelo timoneiro, pelo piloto, por alguém do navio, ele controla a rota e a direção daquela enorme embarcação. Tá? Uma embarcação muito, muito maior do que em relação ao leme. O controle da língua também mostra que direção a vida do crente seguirá, se fazendo a vontade de Deus ou não. Então, o controle da nossa língua mostra a direção que nós estamos seguindo. E prossegue ainda Tiago dizendo: a língua é um pequeno órgão, mas é um pequeno órgão realmente em relação ao nosso corpo, assim como o freio em relação ao cavalo, o leme em relação ao navio, a língua também em relação ao corpo é um pequeno órgão. Mas é um pequeno órgão que pode arruinar a vida de uma pessoa própria e de outros. Pequeno órgão pode ser usado construtivamente, mas também pode ser usada para arruinar, dar prejuízo, danificar. E eu trouxe aqui lembrar para o poder da língua, o poder de destruição que tem da língua, das palavras. É um caso conhecido, talvez bem conhecido aqui no Brasil, não sei se todos conhecem, mas em 1994, numa escola na cidade de São Paulo, chamada Escola Base, era uma escola infantil, os donos dessa escola foram acusados de abuso infantil. Os proprietários da escola, parece-me que um casal, e o motorista foram acusados de abuso sexual sobre crianças, em cima, né, em relação aos alunos. Sem provas, eles foram acusados, parece, por duas mães de alunos, tem provas. A
a mídia, a imprensa fez uma cobertura grande, sensacionalista, muito grande mesmo em cima do fato. A imprensa teve uma conduta totalmente inadequada e também como foi inadequada a conduta da polícia. Tá? O caso ganhou repercussão nacional e 3 meses depois dessa denúncia, né, o delegado de polícia lá de São Paulo inocentou os acusados e arquivou o processo por falta de provas. Então, os danos foram irreversíveis para aqueles acusados. As reputações deles foram destruídas. Olha só a importância, a questão da língua, como pode destruir. Neste caso aqui, inclusive, alguns veículos de comunicação, como até a Rede Globo, que divulgou sensacionalmente essa notícia, eles tiveram que pagar pesadas indenizações aí por danos morais, mas a reputação daqueles, principalmente dos donos da escola, jamais foi reconstituída, né? Então, assim também, Tiago nos mostra aqui como uma fagulha, apenas uma fagulha. Às vezes, nós vemos aqui, modernamente, nos nossos dias, no Brasil, nós temos fatos dessa natureza, de que uma fagulha, uma ponta de cigarro, às vezes jogada na beira da estrada, provoca um incêndio enorme na selva, na floresta, né? E a língua também é considerada. Então, ele traz essa figura de uma pequena fagulha poder incendiar uma floresta, ele traz também essa figura para mostrar o que a língua pode fazer. Este é um órgão, a língua, um pequeno órgão, pode pôr em chamas a carreira e a existência humana. Como nós falamos nesse caso da escola lá de São Paulo, causa danos irreversíveis. E isso em todo o ambiente da nossa sociedade. E como esse órgão pode, se mal utilizado, as palavras mal utilizadas pode causar destruição, nós lembramos que destruição não vem de Deus. Destruição é obra de Satanás, é obra do inferno. Deus é criador, não destruidor. Então, esse poder da língua, esse uso da língua, esse mau uso da língua, não vem de Deus. Não vem de Deus, é de Satanás. Deus é criador. E, por fim, claro, esse próprio órgão, a língua que causa destruição, também será fatalmente destruído. Tiago ainda vai continuar nos ensinando que toda espécie de animais são domadas pelo homem. O homem, desde isso evoca, nos remete para Gênesis, quando Deus deu autonomia para os homens para dominarem sobre a terra, sobre os animais. E animais grandes e pequenos têm sido domados pelos homens, né? Nós vemos até animais ferozes, como leões, tudo, têm sido domados, alguns até domesticados. Mas Tiago vai dizer que a língua, comparado com, usando essa figura que o homem pode domar os animais, mas a língua é difícil domar, ser dominada. A língua é um órgão incontrolável. A língua, e ele compara isso, faz associação da língua com a serpente, que a serpente tem na sua boca carregada de veneno, também evoca ao Éden. E dizem alguns estudiosos que a serpente, a víbora, é um animal difícil, quase que impossível de ser domado. Dos animais, este é impossível, segundo alguns afirmam, de ser domado. Inclusive, diz que os encantadores de serpente, isso eu ouvi, não tenho assim, certeza disso, mas ouvi, quando estava lendo isso aqui, que os encantadores de serpente, eles mesmos, muitos morrem picados pelas serpentes. Tá? Então, mostrando que dos animais, a serpente, a víbora, é um réptil que é difícil de dominar. Por isso que Tiago, então, faz essa associação, que o homem não pode dominar a língua. Realmente, se nós olharmos, é difícil dominar a língua.
Como nós saímos dessa, então? Realmente não está no homem dominar a língua, está em Deus. E o homem transformado, o homem usado por Deus, ele tem o domínio. O homem com o Espírito Santo, o homem sob a mão de Deus, ele realmente pode ter o controle da língua. Pode e deve ter. Então, isso nos mostra que, efetivamente, o controle da língua vem de um homem transformado, vem de uma mulher transformada, vem do Filho de Deus, que é transformado pelo Espírito Santo. Só Deus pode dominar a língua. Então, não está na capacidade do homem, porque a língua traz para fora o que nós temos dentro de nós. E quando Deus faz habitação em nós e nos transforma, então também nessa transformação vem também a transformação da nossa língua. Que, para mim, pelo menos, que ensinamento maravilhoso de Tiago, quando ele nos mostra isso. E ele continua dizendo, então, mostrando inclusive a incoerência da língua, né? Da nossa língua, das nossas palavras. Que com a nossa língua nós bendizemos a Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, mas também com a mesma língua nós muitas vezes maldizemos o homem. E isso é uma ofensa a Deus quando nós maldizemos o homem, porque o homem é criado à semelhança de Deus. O homem é criatura de Deus, e a gente está maldizendo o homem, nós indiretamente estamos ofendendo, diretamente ofendemos a Deus. Porque estamos denegrindo, estamos maldizendo a sua criação, maldizendo uma obra da sua mão. Então, mostra Tiago a incoerência que nós temos nas nossas palavras. Por isso que nós precisamos ter o domínio da língua. Por isso que o homem de Deus, o cristão, Tiago aqui exorta, nós precisamos pedir a Deus que tenhamos o controle das nossas palavras. Porque nós não podemos ser incoerentes de, numa hora, estarmos bendizendo a Deus, louvando a Deus, cantando hinos de louvor a Deus e depois estarmos vilipendiando o homem, injuriando o homem que é criado à imagem de Deus. E Tiago vai então mostrar também que essa incoerência que existe na vida do homem não existe na natureza. Quando ele fala que se na boca do homem pode, no momento, sair a bênção a Deus, sair uma gratidão, uma reverência a Deus, e no momento seguinte estarmos maldizendo o homem, em comparação com isso, a natureza não tem essa incoerência. A natureza é criada com Deus, então é para uma exortação para nós também, que a natureza, ele vai dizer, ele vai citar que uma fonte de água doce não pode soltar ou jorrar água salgada. Uma fonte de água salgada não jorra uma água doce. Como também uma figueira não dá uvas nem azeitonas, nem uma oliveira dá uvas ou figos. Então, a natureza, ele mostra, mas a natureza tem essa coerência, e o homem não tem essa coerência. Então, o homem, como obra de Deus, tem que buscar ter essa coerência. E muitas vezes nós não temos essa coerência, não mostramos, porque o que vem do nosso interior é que se vê. Então, nós temos que realmente tratar do nosso interior, tratar da nossa natureza, buscar em Deus a nossa edificação, o nosso crescimento, para que não exista na nossa vida e na nossa comunidade essa incoerência, mas para que na nossa vida tenha essa coerência que observamos na natureza, ou seja, figueira dando figo, fonte de água doce, ou seja, que da nossa boca saiam águas doces, né? Saia água doce, água de refrigério, frutos que saciem a fome. Então, que da nossa vida, da nossa boca, da nossa palavra saiam isso, né? Refrigério, saciedade, saiam da nossa vida, da nossa boca, frutos que
sejam de conformidade com a vontade de Deus e que mostrem realmente uma autenticidade no Filho de Deus. Então, Tiago vai terminando, estamos chegando já no final, a partir do versículo 13. Então veja que essas palavras de Tiago, essa exortação que ele começa dirigindo aos mestres, na verdade é para toda a comunidade. Porque não são só os nossos mestres que falam, não são só os nossos pastores, rabinos e líderes que falam. O cristão é chamado para falar, não é? Nós não somos enviados para evangelizar, né? Então nós temos que falar. O cristão não pode ficar quieto, calado, né? Mas ele tem que ter uma vida transformada, uma vida edificada para que ele fale realmente coisas de refrigério, que tragam paz. Então, aí no final ele vai fazer a pergunta: quem é sábio e inteligente, ou seja, quem se julga mestre, que tenha sabedoria, que seja inteligente, mostre isso em mansidão de vida, mostre isso em boas obras, em boas palavras, mostre isso em paz, em mansidão, né, como foi falado, até porque mansidão é a característica de Jesus, né? Jesus fala em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, desejamos ser sábio, inteligente, mestres, falantes, vamos fazer isso, mostrar isso com obras de mansidão, de humildade, porque Jesus, que é o nosso mestre, é manso, foi manso. No seu ministério terreno mostrou-se em perfeita mansidão. E também olhamos para o Mateus capítulo 5, versículo 5, quando fala das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mas se, pelo contrário, se ao invés de mansidão, se ao invés de boas obras, se ao invés de termos palavras doces, nós tivermos inveja amargurada, tivermos sentimento faccioso, ou seja, egoísmo, dissensões, divisões, más palavras, tudo isso que é o contrário de mansidão, isto não é sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus. E isso tudo que nós falamos, inveja amargurada, amargura, sentimento faccioso, brigas, dissensões, isso tudo é terreno, é animal, vem do homem como animal, como homem racional, homem não transformado, e é demoníaca. Tudo isso passará, não é sabedoria. Essa sabedoria, entre aspas, não vem de Deus. Isso não são atitudes que vêm de Deus quando nós vemos esse tipo de sentimento. Mas a sabedoria que vem do alto, Tiago vai nos ensinar, vai nos mostrar que ela é pura. Pura é quando ela é irrepreensível, ela é indulgente, ou seja, ela é bondosa, tratável, tem misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Nós vamos ler no final desse capítulo essas características da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que Tiago mesmo ensina que nós devemos pedir a Deus sabedoria para termos esse comportamento, termos esse modo de vida. Mas uma coisa, sobretudo, que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que a sabedoria verdadeira, que é eterna, ela produz paz. Um ambiente que é dominado pela sabedoria que vem de Deus, pela mansidão, pelo domínio da língua, é um ambiente de paz. Um ambiente que reina paz, que reina... Pode haver conflitos, pode haver alguma coisa, mas a paz é reinante. A paz sobrepuja, a paz sobrevalece, a paz permanece.
E isso nós vimos até como exemplo a Igreja de Deus, né? Quantos anos nós temos aqui da Silva Jardim, né? Nós estamos falando sempre 95 anos. Tivemos conflitos, sim, mas a paz é permanente, permanece, é duradoura. Passa-se um conflito, volta-se a paz. Por quê? Porque aqui existe a sabedoria que vem de Deus. Deus mantém essa igreja. Não, nós estamos falando de Silva Jardim porque é a nossa realidade próxima. Mas quando se fala em Silva Jardim, toda a igreja de Deus é assim. Toda a comunidade dos filhos de Deus é assim. Então a paz, a sabedoria que vem de Deus promove a paz é permanente, a paz perdura. Então, concluindo essa questão sobre a língua, sobre o ensino da língua, das palavras de Tiago, nós vemos que nas comunidades cristãs e em toda a sociedade, em todo lugar, né, muitos relacionamentos humanos são estremecidos por palavras inoportunas, palavras ditas fora do tempo, palavras ditas carregadas de paixões insanas, paixões incorretas, né? E não só relacionamentos humanos. Quantas igrejas e denominações são divididas, são por falta de controle da língua, por palavras ditas fora do contexto, por palavras ditas sem sabedoria. Todos nós, né, nós nessa caminhada cristã, já nos deparamos com esse tipo de problemas, né, de falta de harmonia, de relacionamentos interrompidos por causa da língua, por causa de palavras ditas. O que demonstra isso é a falta de espiritualidade. Isso vai demonstrar o nível de espiritualidade. Quanto mais uma igreja está sendo edificada, mais crescendo no seu nível de espiritualidade, mais controle haverá sobre as palavras, sobre a língua, e menos problemas haverão. Podemos dizer até que uma igreja que está ocupada, uma igreja que está buscando o seu crescimento, que está buscando a sua edificação, o seu crescimento espiritual, é uma igreja que está orando, que está servindo ao Senhor, que está louvando ao Senhor, e muitas vezes não tem tempo de essas coisas, né, que não constrói. Então, cuidado com a nossa língua, com a minha língua, com a nossa língua, é uma exortação para toda a nossa comunidade. Lembramos a exortação que Tiago fez aos profetas, fez aos mestres, né, melhor dizendo, fez aos mestres, ensinar corretamente, mas também viver o que está ensinando. Realmente, às vezes, falando essa questão de língua, e eu estou aqui na frente, fica esse temor, né? Será o que a gente está fazendo? Como é que é a minha vida? Mas realmente Deus também não nos chama para ficar calados. Nós precisamos falar, porque Deus nos chama para falar, mas que tenhamos cuidado do que nós vamos falar. Que o que nós vamos falar, o que nós falemos, seja para edificação do nosso irmão e seja para a glória e honra de nosso Senhor. Deus abençoe a todos nós nesse domingo e que realmente nos ensine efetivamente e nos ajude efetivamente no